Mateus capítulo de número 27, a partir do versículo de número 50. Mateus 27, versículo de número 50. Aleluia. Quem achou, diga amém, bem forte. E Jesus, ele clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E tremeu-se a terra e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que havia sucedido, eles tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. E estava ali olhando de longe muitas mulheres que tinham pois seguido Jesus desde a Galileia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, a mãe do próprio Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Amém. Pode sentar, dando glória a Deus. Pai, obrigado pela tua palavra, meu Pai, que já foi aqui ministrada pela tua serva, os teus servos. E agora nós vamos ouvir, ó Pai, mais uma mensagem, mais uma palavra. Fala conosco, Espírito Santo, por alguns minutos. Abra, Pai amado, o nosso entendimento, repreendendo, Pai, o ladrão de mensagem, e fala tudo o que nós precisamos da parte do Senhor. Amém. Meus amados irmãos, nós sabemos que nós vamos falar da grande ressurreição de Cristo. Nós precisaríamos mais ou menos, no mínimo, de 4 horas e meia a 5 horas de mensagem. Hoje em dia as pessoas muitas, né, não são todas, mas não estão com essa postura de ficar sentado umas 4 horas e meia ouvindo um pregador. Hoje é meia hora, passa de meia hora, o povo já começa já a mexer, levantar, tomar água e etc, e querer ir embora. Então, imagina o pregador pregando 5 horas, 5 horas de mensagem. É muita coisa, né? 2 horas é muito, agora imagina 5. Mas com a sabedoria de Deus nós vamos falar bem rapidinho aqui. O assunto que nós estamos vivendo hoje no domingo do Páscoa, domingo da ressurreição de Cristo. Eu quero que você preste bem atenção. Eu quero falar algo muito interessante. Jesus, ele carrega uma cruz, e naquela cruz ela foi feita totalmente de uma maneira diferenciada dos ladrões que estavam um do seu lado esquerdo e outro do seu lado direito, né? Aqueles homens que foram crucificados com o Senhor Jesus Cristo. Mas dentro da revelação bíblica era necessário que aqueles homens, no mesmo dia, na mesma hora, eles fossem ter sido crucificados com Cristo em cima do Gólgota, que era o lugar chamado o lugar da caveira, porque dentro da palavra de Deus fala que no outro livro de Salmos diz que o Senhor vai estar, irmão, cravando a sua cruz em cima da cabeça cabeluda da morte. Então, quando você vai entender, você vai começar a fazer um estudo profundo do processo que Jesus passou. Ele começando a sua caminhada, indo para o deserto, fazendo milagres, salvando milhões e milhões de vidas, fazendo milagres sobrenaturais com sinais de prodígio. E agora, depois que ele chega a ser trocado por Barrabás, ele solta Barrabás e agora eles vão pedir para que crucifique Jesus. Mas era necessário que tudo isso acontecesse. Mas uma coisa inesperada iria, pois, acontecer dentro do
do cenário da crucificação. Jesus, ele vai ser traído por Judas, ele vai ser vendido por 30 moedas, e daquilo ali machuca o seu coração, mas mesmo assim ele perdoa, mesmo Judas dando ele um beijo no seu rosto. Ali também ele vai estar proferindo lá atrás que Pedro, que era o mais íntimo dele com o apóstolo João, ele vai estar negando Jesus 3 vezes, porque ele estava na sua fragilidade, sua humanas, e eles não estavam convertidos ainda, porque ele estava com Jesus. Mas ele falou: depois que eu for, vocês vão se converter, porque vocês vão lembrar de tudo que eu te ensinei, e vocês vão ser os meus discípulos. Quando nós vamos entender que Jesus foi feito para ele uma cruz diferenciada, no Evangelho de Mateus, capítulo número 27, 32, diz que aquele que não tomar a sua cruz e negar a si mesmo não é digno de seguir Jesus. Cada um de nós temos uma cruz. Cada um de nós já tem no mundo espiritual uma cruz. E quando nós falamos de cruz, falamos de sofrimento, falamos de o quê? De um instrumento de tortura. O significado da palavra cruz, ela significa aquilo que é feito para tortura e uma execução de quem foi, pois, condenado. Jesus, ele recebe uma cruz para ser torturado, para ser massacrado, humilhado. E quando ele fala que aquele que não tomar a sua cruz não é digno de seguir a ele, ele está falando que você também vai ter uma cruz, que você e eu vai levar uma cruz, e nós não podemos querer andar com serrote e querer serrar ela, porque lá na frente você vai entender o tamanho da cruz que Deus te deu. Nós vamos entender que Jesus, ele tinha que cumprir aquela missão. Mas falando assim, Maria, parece que foi fácil. Quando você vê Jesus sendo ali chicoteado, massacrado, exposto, sendo martirizado de uma forma sem piedade, tomando soco no rosto, chute, bicudos, espancados. Aqueles homens vêm com aqueles caniços, naquele chicote com, aleluias, naquelas pontas, pois fincuda, e aquilo crava na sua coluna, nas suas vértebras, e eles puxam a sua carne, ela grita em geme. Mas ele tinha que passar por aquele processo, ele tinha que ser torturado daquele jeito, porque a Bíblia diz que quando ele está no Getsemane, ele está em oração a Deus, orando, clamando, e diz a Bíblia que a sua tensão humana, o psicológico dele, Bispo Magno, está tão intenso, pastor Ana Paula, Bispo Magna, que a Bíblia diz que o seu suor se torna em gotas de sangue, porque os seus glóbulos, a sua veia, há uma pressão naturalmente que o seu cérebro, ele começa a ficar exprimido, porque a angústia da alma, o sentimento era terrível. Então quando ele começa a suar de uma intenção, de uma intensidade, de uma oração tão sincera, tão verdadeira, atingindo a atmosfera, atingindo o primeiro céu, atingindo o terceiro céu, chegando até a Deus, então o seu suor se torna em gota de sangue, porque diz o apóstolo Paulo, a carta aos Hebreus, que o sacrifício só pode ser aceito se houver derramamento de sangue. Amante calabás. E hoje quem quer servir a Jesus não quer sangrar, ele não quer ter uma via dolorosa para ele enfrentar. Aleluias. Nós temos que entender que Jesus, ele vai passar também por um processo como nós estamos passando. Primeiro é necessário ser rejeitado, primeiro é necessário ser exprimido, primeiro é necessário ser traído por alguém, primeiro é necessário ser
Porque o processo da dor, ele te caminha para o processo da cura. O processo da cura, ele te leva a Deus curar, para você curar a outros. E agora ele vai ser massacrado por esse processo, e agora ele vai receber a cruz. E quando nós falamos de cruz, eu quero que o Bispo Mário, por favor, abra para mim depois na carta de Paulo ao Gálatas, capítulo 6, versículo 12. A nossa ovelha Michele vai abrir, fazendo favor, em Filipenses, capítulo 3, 18. O nosso ovelha Nicolas vai abrir, por favor, aleluias, na carta dos Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Você não vai desprezar mais a sua cruz, mas você vai entender que a cruz que está levando, ela tem um propósito no final. Essa cruz tem algo para Deus revelar na sua vida, para Ele exaltar você, para Ele te entregar o que já está preparado. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Crucificação. Você está sendo crucificado pela sua família. Você está sendo crucificado pela sociedade. Você está sendo crucificado pela própria pessoa do seu sangue. Tu está sendo crucificado por pessoas que você ajudou. Tu está sendo crucificado por pessoas que você estendeu na mão. Tu está sendo crucificado pelos seus filhos que você ama tanto e faz tudo para eles. Tu está sendo crucificado. Tu está sendo crucificado pelas pessoas que você falou: apóstolo, eu sofri tanto. Mas presta atenção, há um propósito nesta crucificação, há um propósito nesse tormento, há um propósito nessa tortura, porque Deus vai te levar ao lugar de glória. Não tem como você querer chegar na vitória se você enfrentar a luta. Tem gente que está querendo já pular já o processo. Não, primeiro você tem que ser crucificado. Primeiro tem que ser crucificado. Depois de crucificado, eles vão te matar. Eles vão te torturar o tanto que for necessário. Depois da tortura, que você não tiver mais, sabe, tendo força, você aguentar mais, você vai agora ser levado ao estado de morte. Gálatas, capítulo 6, versículo 12, por favor. Vamos ouvir o Bispo Mário. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses os obrigam a circuncidar somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Tu está sendo perseguido por causa da cruz de Cristo. Tu está sendo perseguido, tu está sendo crucificado porque você não quer ser igual a ninguém. Tu está sendo crucificado porque você quer ser diferente. Tu está sendo crucificado porque você está falando: eu não vou me corromper, eu não vou me vender, eu não vou misturar, eu não vou agradar a homem, eu vou ser crucificado, mas eu vou agradar a Deus. Até Pilatos não quis crucificar ele. Falou: eu vou mexer com esse homem. Só que era necessário na igreja. Pode ler, Michele, por favor. Capítulo 3, 18. Ouça com atenção, igreja viva. Porque muitos há, os quais muitas vezes vós disse, e agora também tive, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Agora Deus, igreja. No tempo que nós estamos vivendo, nós temos lutado e defendido o Evangelho de Cristo. E nisso, irmãos, nós não temos se tornado inimigo. Inimigo dentro da sua casa. Inimigo dentro da tua casa. Inimigo na sua rua.
Aleluia. Porque você está sendo crucificado. 24 horas quer te crucificar. 24 horas estão falando que você não entra com nós nessa ondinha. Para quê? Vamos tomar uma cervejinha, vamos divertir. E o Senhor está falando: suporta a crucificação. Suporta a crucificação. Não abre mão. Não abra mão da cruz que Deus colocou para você carregar. Porque essa cruz, ela tem um propósito glorioso para se revelar. Se Jesus fosse olhar Maria, a mãe dele, ele passando com aquela cruz ali, ele já não estava mais suportando, mas ele tinha que respirar o último fôlego de vida, porque ele tinha um propósito. Qual era o propósito? Entregar o Espírito ao Pai, chegar ao Gólgota. Você não chegou nem na via dolorosa, está querendo desistir? Você nem chegou na via dolorosa, mas está doendo, apóstolo. E quanto mais dói, mais tem resultado. E quanto mais te espreme, mais vai sair com essa bomba. E quanto mais quer te crucificar, mais no Gólgota Deus vai te glorificar. Suporta o processo. Jesus, se suportar aquele processo, pode ler Nicolas. Hebreus 12, versículo 2. Olhando para Jesus, o autor consumado da fé, qual pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezado e a afronta, e aceitou-se a destra do trono de Deus. Suporta a sua cruz. Suportou aquela cruz. Irmãos, nós como cristãos, foi dada uma cruz para cada um de nós. E tem dia que essa cruz está tão pesada que a nossa carne grita. A nossa carne grita. Quando ele começa a levar aquela cruz, aquela chibatada abençoada, pastor Ana Paula, chega um momento, diz a Bíblia, que ele não consegue carregar a cruz, ele cai prostrado. Então Deus pega e levanta um homem chamado José de Arimateia. E aquele homem com medo, ele fica ali assustado e fala: olha, eu vou até ajudar, mas eu não tenho culpa. Mas quando ele toca na cruz, a sua teoria começa a mudar, porque ele fala: eu estou levando, eu estou ajudando a levar o rei dos judeus. Estou entendendo, apóstolo? Quando a tua cruz estiver pesada, Deus vai colocar alguns Arimateia para te ajudar. Agora Deus por isso, tu vai levantar alguém do teu lado para te ajudar, mas você tem que chegar até o propósito do Gólgota. Fala ao seu irmão: nós temos que chegar até o Gólgota. Naquele momento ali, eu quero que me chegar para mim Mateus 10, 38 rapidamente. Bispo Magno, Mateus 27, versículo 32. O Nicolas, Marcos 8, 34, por favor. Vamos comer Bíblia. Você quer abandonar a tua cruz? Eu não tenho tempo, mas eu presto atenção, eu vou ter que resumir tudo isso aqui. Mas eu vou te mostrar qual que é o propósito de você carregar a sua cruz. Maravilha, Deus, glória a Deus. O seu foi qual bispo? Mateus 27, 32. Michele, Mateus 10, 38. Moninhos, Marcos, capítulo 8, 34. Pode ler isso. Pode ler, Michele. Quando saíam, encontraram um homem sirineu, chamado Simão, a quem constrangiram a levar a sua cruz. Está vendo? Encontraram um homem chamado, porque no meio da tua caminhada Deus coloca alguém para te ajudar. No meio da
sua jornada, Deus vai levantar alguém, vai interceder para a tua vida. No meio da tua caminhada, Deus vai colocar alguém para te fortalecer. No meio da tua cruz, no meio da tua crucificação, Deus não vai deixar você sozinho. Levanta a mão e adora o nome do Senhor. Porque você tem que chegar até o propósito. Quantas vezes você e eu já pensou em desistir? Deus, eu não aguento mais, eu vou desistir, eu vou entregar essa cruz, esse chamado, esse ministério, está pesado, está difícil, mas a sua alma está gritando, mas Deus está falando, continua, porque eu estou mandando a glória e matéria para te ajudar a carregar a cruz. Eu sinto Deus aqui agora. Não despreza a tua cruz, continua com ela e vai até o final. Pode ler o chefe, por favor. Mateus 10:38. Orando. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Meu Jesus. Aleluia. Quem não toma a sua cruz. A cruz, ela simboliza algo poderoso. A palavra crucificação, ela significa aflição, atormento e martírio. Nós estamos sendo levados todo dia a tormentos, a martírios. Mas isso tem um resultado, isso tem um propósito. Jesus não estava ali brincando, ele estava ali levando aquela cruz, falando: da mesma forma que eu estou suportando, vocês vão suportar. Aleluia. Da mesma forma que eu estou indo até o propósito a trabalhar, o que fez Jesus ele chegar até o Gólgota, porque ele não preocupou, ele deixou de olhar as outras chibatadas e ele começou a olhar para o propósito. Não olha a dificuldade, olha para o propósito. Suporta, só vive o propósito que suporta. Pois, presta atenção. E segundo o historiador, pois judeu, diz que a mãe de Jesus, Maria, quando ela vê ele subir naquela dificuldade, ela vai correndo e ela se oferece para morrer com ele. E qual é a resposta que ele deu para ela? Ele olha e fala: eis que faço novas todas as coisas. Esse processo está te levando a viver o novo de Deus. Esse processo doloroso, difícil, essa crucificação, essa cicatriz, essa chibatada, esse irmão, isso está te levando a porque ele está vivendo, está tendo um novo caminho. Irmão, só vou entrar dentro dessa palavra aqui. Vou ficar aqui até 2 horas da manhã pregando. Por quê? Olha para mim. Por isso que eu estava querendo que tivesse uma cruz. Eu gosto de pregar com ilustração bíblica, mas tá bom, vocês vão entender. Quando ele põe aquela cruz ali nesse mato, olha para mim. Pois o próprio José da Arimateia pega e põe a mão aqui nele, na sua cintura, e segura a cruz no seu ombro e estende a sua mão para dar o firmamento. Olha para mim, quando eles vão indo, quando eles vão arrastando, quando eles vão indo, no momento que eles estão subindo para o Gólgota, irmã Isabela, ele estava rompendo algo no mundo espiritual. Ele estava abrindo um novo caminho. Por isso que na carta dos Hebreus diz que Hebreus capítulo 10, por favor, pessoal. Eu estou quase terminando. Você não pode deixar aquilo que Deus colocou na tua mão. Você não pode abandonar aquilo que Deus colocou na tua mão.
Aleluia. Deixa eu achar que é Deus. Aleluia. Quem puder achar aí, a Bíblia diz que nós temos o livre acesso a Deus pelo novo e vivo caminho. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Hebreus capítulo 10, versículo de número 19 e 20. O que é isso? Glória a Deus, aleluia. Quem achou, diga amém. Amém. Hebreus 10, o bispo Marcos vai ler para o 19 e a nossa irmã Michele o 20. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Mais um. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, Pode ir. cheguemos com verdadeiro coração, em inteira certeza da fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. E retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Você tem livre acesso ao novo caminho que abriu. aleluia. Obrigada. Ele estava rompendo coisas ali. E no momento agora que ele chega ao Gólgota, eles agora vão crucificar a ele. E no momento que eles vão crucificar ali, começa a acontecer o propósito que o Senhor tinha para a humanidade. O propósito da crucificação, porque Deus estava agora rasgando-se o véu. É apregoado aquele escravo nas suas mãos e nos seus pés, a dor da sua alma. Aleluia. Eles batem aqueles martelos, engravando aqueles cravos, e ele respirando o último fôlego de vida. Eles vão puxar a cruz agora e vão colocar ela no plumo, porque por mais que eles queriam humilhar o Filho de Deus, quando eles erguem a cruz, os rostos dos soldados tiveram que olhar para cima, porque de lá para cá, lá de cima ele veio e lá para cima ele voltará. Porque lá para cá ele está querendo falar que nós não somos da terra, que o poder da crucificação não vai te levar para baixo, mas ele vai te levar para cima. Glória a Deus. O poder da crucificação vai te levar a você olhar não para a dificuldade, mas olhar para a Nova Jerusalém, olhar para o lugar que ele falou para os discípulos, o lugar de glória. Então diz a Bíblia, estou quase terminando. E Jesus então, depois que ele passou aquele processo, agora, pois clamando ele entrega a Deus o teu espírito. E o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu-se a terra e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos dos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. Aquele momento que Jesus ele entrega a Deus o Espírito dele é um silêncio, uma questão de alguns segundos, Nicolas, Isabela, e naquele momento então começa a terra toda a tremer, o céu fica enebrecido, o vento José começa a soprar, eu imaginei, e aqueles, presta atenção, e aqueles homens que estavam na cruz direita e esquerda, eles começam a entrar em desespero.
E começa a vir aquele grande terremoto, quebrando as estruturas, dando um sinal da glória de Deus, do cumprimento de Deus, da certeza que Deus recebeu o Espírito do teu Filho. Então Deus, Ele abre a sepultura. Agora presta atenção aqui, que é muito forte. Os que foram mortos, condenados, não ressuscitam, mas os santos do grande juízo final ressuscitam. E olha para mim, e no momento que o sepulcro se abre, os mortos que perseveraram nessa doutrina, olha para mim, igreja, eles começam a se levantar, e aquele tanto de mortos santos andando e indo para a cidade santa. O diabo gritando no inferno, dizendo: ele não poderia chegar até aí, mas ele chegou. E se você não entende, eu quero que você entenda agora. Desde o princípio que Jesus nasceu, o diabo tentou interromper o propósito da crucificação e da ressurreição. O que mais deixou o diabo furioso foi o poder da ressurreição. Por quê? Porque quando ele morre, ele falou: eu estou morrendo para ressuscitar quem está morto. Eu estou me entregando para me libertar quem está preso. Agora Deus grita lá com a santa lábia. Eu quero colocar um parênteses bem rapidinho. Eu estava lendo a Bíblia e teve uma história, um detalhe, que Pedro, o diabo entra e peneira o coração de Pedro. E Pedro tenta interromper o propósito da crucificação, da sepultação e da ressurreição. Então o Senhor Pedro fala para ele assim: ó, Pedro, Satanás peneirou de tal forma o teu coração que ele queria impedir, mas eu intercedi por sua alma, porque tu és escolhido. Agora Deus, Jesus intercede pelos seus escolhidos. Jesus intercede pelo teu escolhido. Olha para mim, no momento que você e eu, Nicolas, está na nossa caminha deitando até roncar, José, ele está intercedendo com o Espírito Santo. Ele está orando, ele está indo para cá, ele está batalhando para a Ana Paula, diz o Magno, ele está querendo mais, sabe por quê? Ele não deixa o maligno de tocar. A Bíblia fala no livro de Salmos 127 que o guarda de Israel não dorme. Ele fica vigiando, guerreando, lutando por sua alma. Eu vou trazer uma revelação muito forte para vocês, mas vocês não ficam bem assustados, não, mas aqui tem base bíblica. Você sabia que no momento que nós estamos deitados e dormindo, que nós fechamos nossos olhos e paramos, é o momento que nós estamos mais vivos? É forte, né? Você está ali deitado, o seu corpo está descansando, o físico, no natural, mas a sua alma está repousando, descansando em Deus. Mas ela está viva, porque ela está em outra região, em outra atmosfera, ela está em outro mundo que você nem imagina. Alguns aqui talvez já tenham até uma experiência disso. Quando você sonha, né? Quem já sonhou já? Você estava naquele sonho ali, numa guerra televisiva, você acordou, você voltou, olha mim, a sua alma voltou para o seu corpo, você começou a sentir as coisas que você estava vivendo naquele sonho. Sabe por quê? Não é ilusão, é realidade. Uma vez um jovem falou: apóstolo, o sonho estava tomando tiro, eu voltei, estava no sono, eu acordei com minha boca com gosto de sangue e aonde tinha tomado bala. Eu falei: eu vou orar para você agora, é livramento. Mas no mundo espiritual ele estava sendo o quê? Atingido. Então quando Jesus vai cá, quando Jesus Cristo, ele fala: Pai, consumado está, eu entrego a ti o Espírito. O corpo dele dorme, mas a alma dele, como ela está revivendo. Dá glória a Deus, igreja. Pois a Bíblia fala, aleluias, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Paulo falou assim: olha, mortos para os pecados em carne, mas ressuscitados e vivos em Espírito para Cristo. Aleluia. Agora Deus, igreja.
acontece aquele terremoto terrível, e os mortos ressuscitam, e eles vão agora, Bispo Magno, entrar para a cidade santa, Isabela e Nicolas, e eles vão aparecer muitos, milhares. Então diz a Bíblia que naquele centurião, ele olha para a cruz, ele olha para Cristo, ele se ajoelha, e ele começa a imperar tua boca, ele diz: verdadeiramente este era o Filho de Deus. O corpo que crucificou teve que o exaltar. Aquele que crucificou teve que exaltar a ele, falando: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Eu não estou entendendo quem está te perseguindo, quem está te crucificando, quem está rachando a laço, quem está te caluniando, quem toca na tua unção, será o mesmo que vai ter que falar: eu toquei aonde não devia ter tocado, eu falei porque não deveria, porque eu tenho que confessar verdadeiramente ele era o homem de Deus. Eu estou sentindo Deus aqui, Bispo Márcio. Suporta a cruz, suporta o Gólgota. Está no final, igreja. Nós estamos caminhando para o final. Presta atenção, aplica isso aqui na sua vida. Traição, calúnia, levante, crucificação, tormento, espanto. Não é verdade? Diz a cara gritando, desanimando. Eu estou falando tudo isso aí. Está gerando um peso de glória. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. A Bíblia diz que nas regiões celestiais o diabo ele grita. Os demônios ficam desesperados, porque quando ele fala: Pai, eu entrego a ti teu espírito, vai para cá. A carne adormece, mas a alma, ela continua intacta na terra. O espírito volta para Deus, que ele entrega fogo de vida. Ele fala: eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele fala: eu estou te entregando o espírito de vida que o Senhor me deu para estar no corpo de homem, mas a minha alma vivente tem mais uma missão para cumprir. Qual que é? Diz a Bíblia, quando Jesus ele morre, ele entrega a Deus o seu espírito. Isso aqui é muito forte. Ele entrega a Deus o seu espírito. A sua alma como homem, ela desce no cativo ao cativeiro, e ele vai lá nas profundezas do passado, e ele prega para aqueles que nunca ouviu falar do amor dele. Depois ele vem numa dimensão rápida, ele desce na profundeza do Hades, que é inferno, e ele tem um duelo com o diabo, e ele fala: diabo, copo na minha mão. Por quê? Porque está escrito que nenhum osso dele seria quebrado, que nada aconteceria, porque seria necessário que ele morresse, fosse mesmo totalmente enterrado e sepultado, mas também ao terceiro dia ressuscitasse para a glória do Pai. Numa questão na dimensão celeste, falando de quando os astronautas eles saem da Terra, eles vão para fazer outras pesquisas em outros planetas como Júpiter e também Marte. Eles atingem o nível, eles saem do primeiro céu, o céu atmosférico, entra nas regiões celestiais, chega perto do Sheol, chamado o quê? Divisão entre o centro de Abraão e o inferno, no meio da terra. Por isso que eles foram olhar. Os cientistas estão assustados, porque alguns anos atrás eles fizeram uma pesquisa aprofundada tanto que eles chegaram até perto do Sheol, aonde as almas estão em tormento, da parábola do rico e do quê? E do Lázaro. O Senhor fala assim: ó, porquanto eu te digo, você rico, você que está aí não pode passar para cá, e nem Lázaro que está aqui passa para cá, porque há uma divisão. Essa divisão chamada no meio da terra, Sheol. Tem uma pesquisa que o quê? Os cientistas, eles conseguiram ouvir os gritos das almas que estão acorrentadas no inferno atormentado. Olha só, é sério, está dando no YouTube isso. Eles conseguiram gravar as almas que ficam 24 horas, sabe, clamando misericórdia, o quê? Comprovando uma realidade que o inferno
isso não podemos brincar. Não podemos dar bobeira, porque às vezes uma questão de minutos de ira, de raiva, de nosso coração ficar focado em coisas minúsculas, podemos perder a nossa quê? A salvação. Estamos de pé agora, mas daqui a um minuto ninguém sabe se vai viver. Podemos sair daqui e Deus escolher algum de nós aqui e falar: o seu tempo na terra está encerrado. Mas para onde vai sua alma? Quando Ele entrega ao Senhor o teu espírito, espírito é fôlego de vida. A Bíblia fala: Deus soprou o teu espírito no homem. Então quer dizer, Ele entregou a vida que Deus deu para ele como homem, 100% homem, 100% Deus. Mas a alma de Jesus, como homem ainda, Ele vai lá na terra. Então aqui para cá, quando Ele ressuscita, né? Depois que termina, né, o calendário judeu, os horários, itinerário, né, judeu, às 6 horas da tarde, de sábado para domingo, se encerra. Pela manhã, já entrando no domingo, aí acontece, a Maria vai lá no sepulcro, e diz a Bíblia, e houve um terremoto, e a pedra foi removida do sepulcro. E quando ela foi olhar, o anjo estava sentado na pedra e falou: mulher, por que tu procura entre os mortos aquele que já ressuscitou? Avisa lá que ele não está mais aqui, mas ele ressuscitou. Avisa eles. Vai lá. Vai dando glória a Deus, igreja. Vai exaltando o nome do Senhor, igreja. Maria Madalena. Aleluia. Ela e Maria foram, chegaram, não viu nada. Elas vieram correndo e deu notícia. Sabe por quê? Deus vai ter que usar alguém para dar uma boa notícia a teu respeito. Estou falando mal, deixa eu falar mal. Enquanto mais falar mal, maior vai ser a notícia. Enquanto mais criticam, maior será a sua honra. Enquanto mais caluniam, maior será a justificação. Enquanto mais se bate, mais você vai crescer. Enquanto mais se bate no seu ministério, no teu chamado, você vai crescer, você vai crescer, você vai crescer. Abre essa boca, abre essa boca. Libera glória para Jesus. Ele ressuscitou. Ele quebra a lei da ciência. Ele ressuscita. Porque o corpo que estava martirizado, massacrado, que chegou a um ponto de pegar o corpo dele e falar assim: esse corpo aqui está que nem uma carne moída. Agora o corpo está intacto. O corpo está intacto. E a Bíblia fala então que ele fica por alguns dias na terra, fazendo o que? Apóstolo? Continua pregando, continua curando, continua salvando. Era necessário ressuscitar e não subir imediato para a glória. Não, ele falou: tem que ficar mais um tempinho aqui. Deus falou: fica mais aí, tem mais missão. Não estou entendendo. Acharam que ele, olha para mim, interromper o projeto, o propósito na cruz e na crucificação. Não, tentaram, mas não conseguiram. Ele continuou depois, ele ressuscitou, ele continuou. A Bíblia fala, e Jesus ficou mais um tempo na terra fazendo milagres. Ele pega e faz o quê? Ele visita os discípulos 2 vezes, para que eles viessem acreditar que tudo que ele falou é verdadeiro.
Porque para mim o que Jesus fala até o Espírito não é Espírito promete. Ele não é filho para que minta, ele não é filho para que se arrependa. O que Deus prometeu, aquietai-vos e sabeis que o Senhor é Deus. Como foi ministrado aqui hoje, ele tem poder para transformar a tristeza em alegria, o sofrimento em gozo. Ele tem o poder para transformar a água em vinho em alegria. Ele tem poder para transformar a sua tristeza em alegria. E a Bíblia fala então para nós encerrar. E saindo eles, pois, pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, eles correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo, pois elas, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo: eu vos saldo. E elas, pois chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. E então Jesus depois lhe disse: não temais, ide a dizer a meus irmãos que vão a Galileia, e lá eles me verão. Irmãos, imagina a alegria desses discípulos. Imagina passando na Paula, imagina desse mago. Eles veem esse Jesus virando tipo uma carne moída. Quando ele fala em Isaías: e meu filho do homem foi levado como matadouro. O que é um matadouro? Eles pegam os animais, né, e colocam naquele tanque, e aquilo vai o quê? Moendo eles para se tornar carne moída. Assim foi com Cristo. Eles martirizaram a carne dele de tal forma que dava até nojo. Ele foi moído. Vamos ver isso para terminar. Isaías, abre aí. Isaías 53. Quem quer mais agora a Deus, igreja? Quem quer ir embora, diga amém. Amém. Ah, tá. Tá vendo isso, Márcio? Estou querendo ir embora. Quem quer ir embora, diga amém. Você quer ir embora? Ah, gente. Aleluia. Isaías 53, o bispo Marco vai ler para mim 1, 2, o versículo 3. A irmã Michelle, o 3, o 4. Isaías 43. 53. E o irmão Nicolas, o versículo 5. Isaías 53. Primeiro alvo. Você vai ler 1, 2 e 3. Aleluia. A nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando-nos para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. 3. Era desprezado e o mais digno entre os homens, homem de dores e experimentado nos dos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam os rostos, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nos reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Dá glória a Deus, igreja. Lucas, versículo 6 e versículo 7. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Dá glória a Deus, igreja. Ele não abriu a sua boca.
para nós terminar. Enquanto iam, eis que alguns da guarda, e chegando à cidade, pois anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que havia, pois, acontecido. E congregados eles com seus anciões, e tomando conselhos entre si, deram muito dinheiro aos soldados, ordenando: pois dizei, e vieram de noite aos seus discípulos, e dormindo nós, o furtaram. E se isso pois chegar a ser ouvido pelo seu governador, nós o persuadiremos, e vós poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estava instruído. E foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. E os 11 discípulos partiram para Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Glória a Deus, igreja. Deus vai dar uma direção certa para nós aqui nessa noite. Deus vai dar a você uma direção, porque nessa direção Ele vai estar te esperando para destruir para o grande milagre. Bate palma para Jesus, igreja. Ele ressuscitou. E chegando eles depois ao Senhor Jesus Cristo, o Senhor então lhe disse para eles: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séus últimos. Amém! Porque pelo seu lugar, Oriande classificam, toquei a saia, plassubianda, calai minha saia. Aí glorificando o nome do Senhor. Aí glorificando o nome do Senhor. Eu vou pedir o nosso Pedro para colocar ali agora o louvor. Alabacalamanassu e calamanaia, falando sobre a cruz de Cristo. Falando sobre a cruz de Cristo agora. Vai glorificando, igreja.